Olá, boa noite! Vamos para nossa live então de hoje com uma convidada muito especial, uma grande amiga minha, que é a Jenny. Já vou chamar ela. E hoje nós não vamos falar de micropigmentação especificamente, não vamos falar de sobrancelha. Boa noite. Oi, boa noite! Coisa boa, tá com todo mundo, com você. Nossa! Tava falando aqui pro pessoal que hoje uma live vai ser diferente, né? Algo que eu nunca fiz aqui no meu perfil. Sempre trago conteúdo de micropigmentação, de sobrancelhas, e hoje a gente não vai falar de nada disso, né, Diane? Nada de técnica. Eu senti de começar a trazer esses assuntos, né, do feminino cada vez mais forte. Tenho sentido de trazer esse tipo de assunto para o perfil. Então vai ser a primeira live desse assunto e não podia ser tu, não podia ser outra pessoa senão tu, né? Para estar aqui falando, né, de autocuidado e de feminino. E é bem isso, né? Nada tá separado, né? O físico, o mental, o espiritual e tudo se reflete, né? Eu falo que o corpo, ele é o templo da nossa alma. Como a gente cuida do corpo e como a gente cuida de todos os aspectos da nossa vida, né? Exatamente, nossa. E para o feminino parece que isso tem uma força ainda maior, né, Jenny? Eu acho que a gente poderia, de repente, começar se apresentando um pouquinho, né? Já que os nossas seguidores, porque eu acho que assim como o teu público, né? O meu também é, a maioria são mulheres. Mulheres. Então pode começar se apresentando aí pra gente. Bom, eu sou a Jennifer, eu sou ginecologista natural, eu trabalho com a saúde da mulher há mais de 8 anos. E uma grande amiga da Débora, né? A gente está construindo essa rede, assim, de cuidar da saúde do feminino, da beleza, da conexão com a natureza, né? Não nos vermos separadas dela. E para mim é uma honra trazer isso, sabe? Eu falo que é um resgate de uma sabedoria ancestral. Porque às vezes a gente banaliza muito a beleza como se fosse algo separado e tal, mas eu falo que Deus, a natureza, se manifesta através do belo, né? Através de padrões geométricos. O feminino, ele é a beleza. Você olha para uma flor, por exemplo, eu trouxe hoje aqui algumas flores para a gente representar e exemplificar, né? Olha essa rosa, não Que sei se vai lindo. dar para ver. Ela parece até uma ione. Uhum. Ela atrai os insetos, atrai o masculino, ela poliniza e tudo na natureza é belo. E às vezes foi nos ensinado que a gente não é conectado com a natureza, que a gente é separado dela. Mas eu falo que a ginecologia natural é a gente recordar que a gente é natureza manifestada nesse corpo humano. E quanto mais a gente volta para isso, mais a gente se recorda da nossa saúde inata. Exatamente. Que bom. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado então esse convite. Vou me apresentar rapidinho também. Então, meu nome é Débora. Sempre trabalhei com beleza feminina a minha vida inteira. Essa foi a minha única profissão. Então, eu falo assim que eu sinto um propósito muito grande, né, em cuidar de mulheres. E nesses últimos tempos, assim, confesso que quando eu entrei, né, nesse caminho de autoconhecimento e espiritualidade, isso começou a pesar para mim. Eu comecei a me perguntar: será que meu trabalho é fútil? Será que meu trabalho é superficial? Será que não teria que fazer algo mais profundo? E aí, estudando, enfim, né, fazendo as terapias também, eu fui entendendo que esse é um grande propósito e que é tão belo, né, servir outras mulheres, cuidar de outras mulheres, embelezar outras mulheres. Então fiz as pazes, né, Uhum. com a minha profissão e mas sinto que dá para aprofundar cada vez mais, né, e trazendo também esse lado, porque a beleza ela é externa, né, como a gente falou, né, por exemplo, a rosa, mas as qualidades e a forma como ela pode se expressar vem de dentro, né? Não somente como o outro nos enxerga, eu acho que isso é muito importante falar.
não como o outro nos julga. Ah, essa é bonita, essa é feia, essa eu gosto, essa eu não gosto. Não Em padrões, né? não esse padrão, mas como a gente se sente, né, com a gente mesma. Eu até postei no story na chamada da live isso, se sentir confortável no seu próprio corpo, na sua própria pele. E isso tu vai saber falar muito pra gente, né, Jenny? Quando a gente não tá confortável na nossa própria pele, a nossa saúde não vai bem, disfunções podem acontecer, né, em virtude disso. Exatamente. É físico, mental, espiritual e emocional, né? A beleza. Então, por exemplo, eu vou buscar uma beleza física através de um exercício. Olha quanta saúde, você caminhar, se exercitar, você tem mais empoderamento e decisões, assim, você se sente mais seguro de tomar decisões e sair para o mundo, assim, sabe? De se relacionar, de se comunicar. Você já experimentou um dia que você coloca aquela roupa que você adora e fez exercício, você tá em dia assim, parece que você tem muito mais estímulo. Libera vários neurotransmissores, assim, de serotonina, dopamina, ocitocina. E aí a gente fica com mais disposição e até mais gostoso nos relacionamentos também, né? Além de Reflete. amorosos, reflete E eu muito. percebi muito isso na pandemia, né? Conversando com muitas mulheres. A gente ficou em casa por muito tempo e por muitas vezes a gente ficava como de pijama, né? O cabelo desarrumado, deixou, né, de às vezes passar um perfume, arrumar o cabelo. E o quanto isso para a mulher impacta, nossa, é muito grande. Às vezes não precisa ser nada grandioso, mas é isso, né? É tomar um banho, é se perfumar. Isso a gente vê muito na história, né? E até eu, né, queria que tu trouxesse isso um pouco pra gente, porque nessa ancestralidade, as deusas mesmo, né, cultuavam muito essa questão da beleza, elas tinham os rituais delas, né, de se perfumar, de se maquiar, de se embelezar, fazia parte, né, dos rituais. Eu chamo isso de rotina sagrada de autocuidado. Eles dizem que a mulher, o arquétipo do feminino, ele é a graciosidade inata de Deus. Então, Deus se manifesta e se faz perceber através do belo. E quando a gente se desconecta dessa beleza inata nossa, dessa graciosidade, a gente se desconecta da nossa essência. E aí a gente vai perdendo esse brilho nosso, da nossa essência feminina, assim, sabe? De embelezar, de encantar, de trazer tranquilidade, docilidade nos ambientes. Você vai ver numa casa, geralmente mora um cara sozinho, não tem uma flor, não tem uma plantinha. Chega a mulher, ela coloca Perfume. incenso, perfume, flores. E o cara, ele tem uma casa. A mulher, quando ela chega, ela se transforma aquilo no lar, né? E a pandemia foi um resgate muito isso, assim. A sociedade, ela estava muito masculinizada, muito yang. O que que é energia yin yang? O feminino, que é o yin, é a introspecção, é o silêncio, é o repouso, o descanso, a intuição, é o embelezamento. E o yang é a ação, é o raciocínio, o poder de ação, de intelectualidade e de provimento. Só que a sociedade ela estava muito externa, muito fora, conquistar, fazer, e a gente foi perdendo a nossa intuição. E se a gente está só no fazer, a gente não tem tempo de embelezar, de autocuidado. Eu tô exausta trabalhando, eu não vou chegar em casa e fazer um escalda-pés, preparar um cacau, um chá para mim. Então, a pandemia foi um movimento feminino da Terra de equilíbrio da polaridade mesmo. Volta para dentro de casa, volta para o seu lar interno, olha para dentro. E eu vejo que muitas pessoas despertaram para a espiritualidade depois da pandemia, assim, sabe? De ter que olhar para dentro, de estar nesse autocuidado, de olhar, voltar para o lar, para a família também, e olhar para introspecção, né? É. E nessas culturas antigas, nossa, é a maior inspiração. Eu falo que tudo que é verdadeiro é o que sobrevive ao teste do tempo, assim, sabe? Então, por exemplo, se você for ver em várias sociedades, as deusas egípcias, Ísis, Cleópatra, nas deusas celtas, Serhidrin, Brigitte e outras, assim, todas elas tinham sua rotina sagrada de autocuidado, porque o que foi ensinado para o feminino original é primeiro Deus, a sua fé, a espiritualidade, depois você e depois o outro. Então, primeiro eu nutro uma conexão com algo maior, então eu me cuido porque eu sou sagrada,
Então eu saí daquele ponto egoísta que eu não vou me cuidar, o corpo é meu, mas ele foi emprestado pra gente como instrumento para trabalhar e servir aqui, né? E aí elas tinham Exato. várias práticas, assim, sabe? É, a gente conversa muito sobre a deusa Isis, né? Eu falo Uhum. que a Débora tem essa energia de Isis muito forte. E foi uma forma da sociedade matar a energia da deusa na gente hoje, assim, sabe? Fala que é banal, que era frescura e tal. Mas as sacerdotisas de Isis, elas tinham várias alquimias através das ervas de autocuidado, assim. Pétalas de rosas com mel, elas faziam esfoliação Leite, facial, né? leite, argilas, muita argila, essa conexão com o reino mineral, muitos óleos essenciais. E não era superficial, porque elas viam que o corpo era manifestação do sagrado mais alto, assim, mais íntimo, né? Porque é bem essa frase que vem das deusas, o corpo é o templo da nossa alma. Assim, tem as leis do Kybalion, né, do Hermes Trismegisto, assim como está no alto, está embaixo. Eu falo que o corpo é a pessoa sem todas as máscaras. Me mostra o seu corpo e eu te digo quem és. Como a gente, eu falo que o interno, o externo reflete muito do interno, assim, sabe? Às vezes a gente está numa casa descuidada, com o armário bagunçado, sem arrumar. Aí você vai lá naquele dia que você tá para baixo, você se arruma, você fica com o seu cabelo bom, coloca um óleo essencial, um cheiro na casa, nossa, você muda Já tudo. muda a energia. Isso, muda de como você age, assim, sabe, na sociedade, nas relações, porque a gente só dá aquilo que tem e só fala aquilo que é. Se a gente não dá pra gente primeiro, não se cuida, como que a gente vai querer salvar o outro se a gente não tem nem pra nós mesmos? E hoje a Nós não sociedade tá assim, estamos nutridas, né? falta do feminino, né? Exatamente. E nós mulheres, nós nos afastamos muito desse feminino realmente, né? E aí eu vejo que a mulher tem muito essa qualidade de nutrir e de cuidar. Então ela vai, às vezes, cuidar da casa, foca no trabalho, cuida dos filhos, mas Uhum, ela fica exausta, exaurida, esquece de se nutrir. E se a gente não está nutrida, nossa, quanta coisa na nossa vida começa a desandar, é um reflexo, né? exatamente. Então, utilizar esses momentos, né, de autocuidado, de autoamor, para essa nutrição interna, né? Eu tava pensando sobre isso esses dias. Às vezes a gente quer fazer um super ritual, né? Ah, eu vou Uhum, agendar um spa, mas aí nunca tem tempo para agendar o spa. Ah, eu vou fazer uma massagem, mas aí não tem tempo. Ah, quando eu tiver tempo, eu faço. Só que a gente pode colocar esses momentos de auto-amor e de autocuidado no nosso banho, quando a gente está passando um creme na nossa pele. Outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Eu posso estar fazendo meu skincare e fazendo um oponopono exatamente. para mim mesma, né? Passando um óleo no meu corpo e fazendo um oponopono. Coisas que eu vou levar assim 5 minutos, 15 minutos e que realmente nutrem muito, né? Tanto essa questão psíquica, né? Tanto quanto a questão espiritual, quanto a questão do meu corpo, né? De estar nutrindo, olhando, né? Com óleo essencial, enfim. Mas pequenos momentos do nosso dia, se olhar no espelho, né? Em vez da gente se julgar tanto, porque a mulher tem muito disso, né? Ai, nossa, olha essa espinha aqui, meu Deus, como é que eu tô fazendo uma live com essa espinha horrorosa, né? Aí você olha no espelho, ai, mas olha essa celulite. A gente tá sempre se julgando, Se muito comparando, mais se comparando agora com rede social, muito mais do que se acolhendo, se agradecendo, se honrando, né? Então, eu acho que esses pequenos momentos do nosso dia já podem ser transformadores quando a gente muda esse olhar, né, pra gente mesmo. e eu falo que é uma questão de prioridade, assim, sabe? Eu tô convivido com muitas mães com filhos pequenos e eu entendo que às vezes é puxado, assim. Só que a gente só dá aquilo que tem. E várias mães, elas fizeram o movimento de acordar uma hora antes, ou se não dormir uma hora depois, arrumar um tempo, assim, para elas se nutrirem primeiro.
E muda muito a relação até de estresse, assim, sabe? De, nossa, eu já tô me nutrindo. Elas acordam, praticam yoga, fazem o chá delas, automassagem e muda tudo, assim. E eu falo que só o momento da gente preparar, por exemplo, uma argila com óleos essenciais para fazer uma. Isso já é um próprio ritual, né? Você tá colocando a sua Nossa, energia ali, nossa, eu vou me cuidar agora, assim, é, sabe? o escalda-pés, né? Nossa. Algo tão simples. Sabe que uma vez eu morria de preguiça de fazer escalda-pés. Eu pensava, até eu esquentar água, até não sei o quê. E depois que eu comecei a pegar o hábito, Muito nossa, bom. Nesse que friozinho. gostoso. Aham. E é uma coisa tão simples, né? Um escalda-pés, um chá, né? Ritualiza esse momento, nossa, já muda E muito. E é cientificamente comprovado o benefício dele, né? Intuitivamente, eu falo que esse futuro, o ancestral, né? As avós, antigamente, eles se cuidavam só através das plantas e dessas práticas de autocuidado. Por exemplo, escalda-pés, pela medicina chinesa, foi feito um estudo com 50 mil pessoas Nossa, que tinham enxaqueca, dor nas costas, depressão, excesso de pensamentos, insônia. E como eles comprovaram com alguns equipamentos, o campo eletromagnético dessas pessoas, energia yang, que a ação, né, o movimento, é o quente, e o yin, que é a introspecção e a energia mais gelada. E aí tem até uma frasezinha clichê da medicina chinesa que é cabeça quente, pé frio, cabeça quente, que é quando o yang, que é o movimento, está em cima, que é o masculino, excesso de pensamentos, excesso de preocupação, ansiedade. E aí, como o movimento daqui, ele inibe a produção da melatonina, que é o hormônio pra gente, que ajuda a gente a ter uma noite de sono mais tranquila, mais agradável. Além dos hormônios da serotonina, dopamina e os hormônios menstruais da mulher também, do ciclo da mulher. O estrogênio e a progesterona também regulam tudo. E nossa. aí, mulheres que tinham ciclos menstruais regulares, enxaqueca, dor nas costas, falta de circulação e depressão, 2 semanas fazendo escaldapés 3 vezes por semana. Eles fizeram um estudo de melhora de 98% em 50 mil pessoas de escaldapés. Nossa, E 98%. muito. Isso, eu vou até achar, acho 98%. que está na PubMed esse artigo científico, mas não só baseado no artigo científico. Eu falo para a pessoa assim, Claro, não vê o que está falando, testa, porque muda muito. exatamente. É. Melhora a qualidade de sono, melhora a disposição, você dorme com sono de mais qualidade, porque Nossa, principalmente na saúde da mulher, a gente precisa do equilíbrio hormonal, assim. Se está com uma desregulação nos seus hormônios, você não vai liberar melatonina e está totalmente relacionado à saúde do nosso sono com a nossa saúde, né, ginecológica. claro. Então, até com a beleza, né, que a gente está falando, assim, produção de colágeno, tira um pouco também dessa coisa de melasmas, acnes, porque ajuda até no sistema Equilíbrio. imunológico, né, no É. equilíbrio. Uhum. E tu acha assim que para a mulher existe uma erva mais importante, específica, que tu indica assim, ou todas são bem-vindas? Qual, né, Eu teu conhecimento sobre isso? No escaldapé, Isso. Uhum. eu falo que é muito intuitivo, assim, sabe? Eu falo que é aquilo que a gente busca, tá buscando a gente, assim. E as ervas espontâneas que crescem no nosso jardim, aquelas que estão perto da gente. Mas, por exemplo, eu quero. Tem alguns intentos, né? Eu tô com falta de energia e com má circulação. O alecrim com manjericão ajuda muito nisso. Mas eu quero estar mais no meu feminino, a camomila, a calêndula. A camomila é esse colo de mãe e a calêndula ela é cicatrizadora de memórias e emoções. Então, quando eu vejo que eu preciso trabalhar minhas águas internas, que eu estou precisando de autoacolhimento, quando eu estou nessa fase mais da TPM, né, que é tempo para mim, eu Uhum. uso camomila com calêndula para me dar esse colo. Então, por exemplo, na lua nova, que a gente está mais intuitiva, mais introspectiva, assim, que eu falo que é a fase menstrual, eu gosto muito da artemisia, do manjericão também, para trazer essa intuição, assim. E aí, depois que a gente vai indo para a ovulação, eu gosto das rosas, hibisco também, essas ervas que chamam mais para energia externa, assim, sabe? De relacionamentos, assim. Mais Então, florais, assim. isso. E o salto
tu indica usar sempre o sal também no escalda-pés ou só as ervas? Sim, eu sempre uso sal grosso ou sal do Himalaia, assim, porque o sal, a parte química dele, ele neutraliza os íons negativos com os íons positivos. Então, por exemplo, eu tô com uma energia mais carregada, eu preciso ajudar nessa circulação sanguínea, ele ajuda, mas só que o sal grosso, ele neutraliza tudo. Então, sem polaridades. Então, ele é um químico de limpeza. E aí você vai ter que colocar alguma coisa para energizar esse sal depois. Pode colocar óleos essenciais. Eu amo colocar lavanda, gerânio, que é o óleo sagrado feminino, e ylang-ylang. Então, aquele eu fiz para você, Que eu acho que dica foi alecrim, maravilhosa. alecrim, calêndula Além. e ylang-ylang e gerânio. Ah, Uhum. tá, não sabia dos óleos essenciais. Senti, É, né, o aroma dele, mas não sabia a composição. Maravilhoso. é E muito até eu bom. E tem, tô, pode tô em tratamento com a Jenny, né? Vou explicar também, né, para os seguidores aqui que estão na live. A gente está no nosso segundo mês agora de tratamento. E desde o primeiro mês eu já senti muita diferença, assim. Principalmente nessa questão que foi o que eu fui buscar, né? A candidíase de repetição. E nesse primeiro mês só de ter acrescentado, né, o escaldapés, de ter acrescentado os chás, de fazer o ciclo das sementes, isso, tudo isso eu já vamos falar senti disso. muita diferença, muita, muita diferença mesmo. Não tive nenhum episódio, sabe? Não tive nenhuma alteração. Isso no primeiro mês. E claro, né? Isso demanda um pouco mais de tempo no nosso dia, é claro que demanda. Mas eu fico pensando, né? Essa é a real cura, né? Uhum, Não é, vou tomar um remédio, tô com candidíase e vou tomar um fluconazol, pronto, sigo minha uhum. vida. E aí daqui um pouco a candidíase volta de novo, eu tomo mais um fluconazol. E assim, se a gente for ver a maior parte das mulheres, eu converso, né, nos meus atendimentos com muitas mulheres, a maior parte das mulheres não faz ideia como a gente pode tratar o nosso corpo e curar o nosso corpo de forma tão simples, né? De forma natural. Então, né, sendo os chás, escaldapés, enfim, são medicinas. Essa é a verdadeira medicina. O remédio, claro, ele vai ser bem-vindo, né? A nossa medicina ocidental aqui, ela está muito preparada para a doença. Mas eu percebo que a medicina oriental, ela já vai tratando de forma natural para que a doença não aconteça, né? Então, eu senti que esses pequenos hábitos no meu dia a dia, que sim, acabaram demandando um pouquinho mais de tempo do meu dia, mas transformaram muito, né? Tanto a minha saúde como a minha saúde mental, né? Porque a saúde física, ela vai ser um reflexo da nossa saúde mental, né? Do nosso psicológico. Então, é maravilhoso. Queria aproveitar e dar esse feedback para ti. Eu fico feliz porque o seu tratamento é muito parecido com o que eu me trato, assim. De todas as doenças ginecológicas que eu trabalho, o que eu tive é a candidíase. E eu Uhum, falo que a ginecologia natural, ela anda de mãos dadas com a medicina ocidental, porque a gente precisa do diagnóstico para saber. Eles tratam sintomas e a gente vai mais na causa. E eu falo que a ginecologia natural é limpar, nutrir e proteger. E é um tratamento de curto, médio e longo prazo. Curto uhum, prazo, a gente vai focar em aliviar sintomas. O médio prazo é o autoconhecimento. E o longo prazo é ir na causa, né? Porque uhum. se é uma coisa de repetição, é que a gente não está chegando na causa daquilo. Então, por Exatamente. exemplo, A gente só eu mascara, né? os sintomas, tomo um remedinho, eu uso até os chás como remedinho. Uhum, Várias pessoas me chegam e falam, eu tomei o chá que você indicou e não me ajudou. Só que eu uhum, falo saúde, são os 5 pilares da saúde é a alimentação alcalina, né? A alimentação é o principal, uhum. exercícios físicos, qualidade de sono, parasitação, que é o limpar, que eu vou entrar muito nesse tema aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar disso,
e depois o proteger, né, com equilíbrio hormonal, com as sementes, com os chás. Mas, por exemplo, a candidíase é uma coisa que eu já tive. Dentre todas as doenças ginecológicas, até eu falei, nossa, Débora, nosso protocolo é muito parecido, porque eu faço personalizado para cada mulher, né? Tipo sanguíneo, eu analiso pela medicina chinesa, peso, altura, tudo. O dosha predominante pela Bem, Ayurveda, né? o arquétipo de missão de vida dessa mulher. E a candidíase, olha que interessante, a parte espiritual, psicossomática dela é estar num ambiente que já não se sente mais adequado de estar, é uma das causas. Não respeitar os seus limites internos, que é a sua intuição. Não respeitar os seus limites externos. Às vezes a gente está num ambiente que a gente não consegue dizer não, se posicionar, vai aceitando, vai postergando aquilo e não consegue se livrar daquilo. Uhum. Às vezes, um relacionamento que você não se sente mais adequado ali, seja amoroso, familiar, alguma amizade, se sente que não está respeitando seus limites, aí a gente vai ficando ácida. Aí vem essa limpeza, assim, que desregula o nosso sistema imunológico, né? E aí Uhum. começa a sair essa mucosidade, tipo, perigo, olha pra gente, vamos fortalecer o nosso sistema imunológico, então a nossa proteção. E aí é muito interessante isso, assim, e olhar a história dela, como que é a ancestralidade dela, como que a mãe, as avós, as mulheres da família dela lidam com esse feminino, né? Uhum. E aí, por exemplo, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, ela mostra muito como que a gente está sendo interiormente, assim. Então, por exemplo, a gente não é o que a gente come, o que a gente absorve daquilo, dos nutrientes. E a maioria dos casos, até conversando com a Débora, assim, é desparasitação. Os vermífugos de farmácia, ivermectina, ascaridil, anita, secnidazol e etc., foi comprovado, tem vários estudos que eles focam só no intestino grosso e eles pegam até no máximo 14% dos parasitas que são nocivos para o nosso organismo. É muito 14% pouco. é muito pouco. Tem estudos que existem parasitas no cérebro, no pâncreas. Então, fazer uma tintura de vermífugo natural na lua nova, né, que é entre amanhã, e tomar isso durante 7 dias o casal, porque na primeira relação sexual tem troca, né? Também Isso é muito os interessante, pets, eu não sabia disso. os pets também, a gente que tem pets em casa, é de 4 em 4 meses ideal de desparasitar. Aí eu Uhum. pego lá o exame do hemograma completo da pessoa, lá basófilos, neófilos, etc. Ali já mostra se tem parasitas ou não. Então já dá para analisar isso e depois também fazer os chás para regular os hormônios, o ciclo das sementes. Isso está totalmente ligado com a beleza. Porque se a Uhum. mulher está com os hormônios desregulados, ela não vai se sentir bela. Porque a gente precisa, Exatamente. por exemplo, o estrogênio é quando a gente se sente bonita, feminina, gostosa. Quando a gente vai para o mundo, nossa, minha pele tá brilhosa, meu cabelo tá lindo. Estrogênio. Reluzente. Exatamente. Uhum. E se a gente não tá com isso equilibrado, não tem como se sentir bela mesmo, assim. Que a gente, É, como a gente se vê, como a gente vai pro mundo, né? é. Isso é Então, outra muito coisa isso. também que nós não aprendemos, né? Eu vejo por mim, assim, e muitas mulheres, não sei hoje, atualmente, como se tratam das adolescentes nas primeiras consultas, mas a minha primeira consulta ginecológica já foi me passado anticoncepcional, porque eu tinha cólicas, eu tinha acne. Então, toma anticoncepcional, porque anticoncepcional resolve todos os problemas da vida da mulher. Só que não, né? E Não. e aí, quando a gente, né, toma o anticoncepcional, a gente acaba perdendo essa conexão com os nossos ciclos, né? Com toda essa questão cíclica, como a gente comentou, que se apresenta na natureza, na lua, né? O ciclo da lua com o nosso ciclo está totalmente conectado. E é muito interessante também, né? Quando eu postei da ginecologia, nosso protocolo de ginecologia natural, os chazinhos, várias mulheres me perguntaram: Nossa, mas o que que é isso? Mas como é que funciona? E por isso que eu quis trazer, né? E Sim. quero cada vez mais ajudar outras mulheres, porque eu sinto que nós perdemos essa conexão
com os nossos ciclos, com o nosso corpo, entender o que está acontecendo com a gente. Tem dias que a gente não vai estar muito bem, tudo bem, ok, faz parte, se acolhe. E tem dias que, né, na ovulação, né, quando a gente tá, eu já não sei os termos, né, é mais contigo mesmo, Jenny, que a gente vai estar se sentindo maravilhosa e poderosa. E eu percebi que quando a gente faz as pazes com isso, é muito mais leve. Eu lembro na minha adolescência, quando eu comecei a menstruar, eu odiava a menstruação. Então eu tinha TPM, eu tinha cólica, era um processo muito intenso. Quando, né, claro que através de autoconhecimento eu fiz as pazes com o meu feminino, com os meus ciclos, com a minha menstruação. A minha menstruação, o meu ciclo passou a ser muito mais tranquilo também, né? Então, essa própria questão da TPM mesmo reduziu. Então, eu consegui ter um equilíbrio maior, sabe? E não odiar. Eu percebo que muitas mulheres odeiam a menstruação, né? Elas sofrem muito. E tem porquê, né? Se puder falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Eu falo que é autoconhecimento, compreensão das emoções, reprogramação de padrões ancestrais e a misoginia introjetada, que é o ódio ou a aversão do feminino, assim, sabe? Então, por exemplo, se a minha mãe não tinha uma relação boa porque ela foi ensinada que o feminino não é bom, e eu tive a minha menarca, que é a minha primeira menstruação, isso é sujo, isso é ruim, agora você pode engravidar, toma cuidado, não beija na boca. E a gente vai sentindo dor de ser feminina, assim. Aí, por exemplo, teve uma sabotagem no feminino da Revolução Russa por uma grande mulher que trabalhava no feminismo radical, que não só contra o feminismo, mas sim o radical, chamava Alexandra Polontine, que ela era muito amiga do Lenin, e daí no governo do Stalin, ela inventou absorvente descartável com várias substâncias químicas, que era dioxina, amianto e entre outras substâncias que eram para limpar as manchas de sangue da guerra. E colocaram isso nos absorventes químicos, nesses descartáveis da farmácia, porque tinha uma agenda da endometriose e dos miomas. Então, o nosso útero, na hora da menstruação, ele respira, ele faz uma contração para a liberação do endométrio, né? E aí, quando a gente está com aquela nossa vulva em contato com esse absorvente, ele vai puxando esses químicos. Então, faz a contração maior uterina, mais descamação do endométrio, mais sangue, então vende mais absorventes. Só que isso estimula o crescimento do endométrio e desenvolve adenomiose, endometriose. Então, para vender mais esses químicos, e aí junto com isso surgiu os anticoncepcionais, que hoje é comprovado que não tem nem nada de bom para a saúde. É uma E bomba, já tem literalmente uma saiu um bomba estudo hormonal. agora, esse mês saiu um estudo que cresceu 75% da depressão feminina e foi ver, ele inibe a serotonina no organismo feminino. Então, casos de depressão estão relacionados diretamente com o anticoncepcional e a gente fica anestesiada, a gente não cicla. Então, por exemplo, você pega aquele absorvente com aquele plástico quente que coça, que arde, que dá infecções vaginais, se fede. Aí você fala, nossa, o sangue é sujo, dói. Por quê? O absorvente vai te trazer mais cólica menstrual, porque está estimulando o seu útero a fazer maior contração para vender mais absorventes, então você vai sangrar mais. Eu, no meu caso, não conheço uma mulher que fez a transição dos absorventes descartáveis para uns mais naturais, seja de pano, seja o coletor, ou aqueles, né, que são mais de algodão 100% ecológico, que São não tiveram melhora. Tô amando. Isso, que não tiveram uma grande melhora em cólica menstrual e o ciclo delas, mulheres que menstruavam 7 dias, 8 dias, foi um ciclo de 4, 3 dias, e pouco sangue e sem cheiro. Nossa. Então, sem dor, sem cheiro, e aí já vai fazendo as pazes com esse feminino, assim, sabe? Porque é ensinado pela sociedade que menstruar é sujo, que é ruim, que dói. Mas se a Esconder uma gente... coisa horrorosa. Isso. E onde que tem de sujo? É o nosso sangue, é o máximo, era para ter uma vida ali cheia de nutrientes, assim, sabe? Eu falo que é relembrar da nossa potencialidade de gerar uma vida, assim. Seja um projeto, uma vida,
ideias, não é só parir uma criança, mas parir uma ideia, um projeto, né? Nosso útero é esse berço de, né, não necessariamente só de parir um filho, mas de parir os nossos projetos, os nossos ideais, a nossa intuição também, né? Tu me ensinou sobre isso, quanto a nossa intuição também está conectada com o nosso útero. Nossa, então são saberes assim. Eu tenho estudado e ficado cada vez mais apaixonada porque não nos ensinaram isso, sabe? Algo tão sagrado, tão profundo, que realmente é capaz de transformar a vida. Como a gente, né, se olha, como a gente se percebe, como a gente se relaciona também com o mundo a partir disso. E seria algo relativamente tão natural, né, tão simples, mas a gente Uhum. complicou. E eu percebo que a gente complicou, como tu comentou, né, nessa questão do nosso feminino, né, que a gente tem, que foi desconectado realmente esse poder da mulher, porque é justamente por isso, porque a gente vai criando tantas fugas, né? A gente vai criando tanta coisa para fazer, para Não para poder colocar, olhar para enfim, dentro, né? isso para fazer a roda girar, digamos assim, que quando a gente vê, a gente está escravas de nós mesmas, totalmente. Aí a gente é tão melhor, né, nesse sentido, então eu vou tomar um anticoncepcional ou botar um Mirena, que daí eu não menstruo, daí eu não preciso lidar com minha TPM, não preciso lidar com menstruação, com os meus ciclos, a minha pele fica boa e eu trabalho os 21 dias no mês enlouquecidamente, porque é isso que uma mulher tem que fazer, é isso que um ser humano tem que fazer, e aí que a gente começa a adoecer, né? E Aí aí quando a começa gente a começa. tomar antidepressivo, É, porque uma hora estoura, né? Você tá tampando só olha com a só. peneira, uma hora. E E aí, se a é gente for ver, é bem tão simples, né? isso. E, tipo, conectar com nossos ciclos. A natureza tem tudo. E a gente foi. Isso que eu falo, que a gente recordar que a gente é natureza, sabe? Por exemplo, a mulher e a lua. O nosso corpo feminino tem mais de 75% de água. E se a lua influencia nas colheitas e nas marés, imagina sobre nós, assim. E agora entrando nessa parte dos arquétipos e das receitas naturais. Por exemplo, a mulher na fase menstrual dela, a gente fala que é a fase da anciã, que é o ápice da sabedoria, é o momento de planejar, de intencionar e de olhar para dentro, e que vem a intuição, assim. Então, por exemplo, na fase menstrual, tomar alguns chás, fazer escalda-pés. Por exemplo, na fase menstrual, eu gosto muito de tomar tensagem, a artemisia, camomila, orégano, a folha de louro, porque elas vão desinflamar o nosso útero e não vai trazer cólica menstrual. E os escaldapés, além de aquecer o corpo, né, de trazer esse aconchego para o útero, ele vai equilibrar para a gente potencializar a nossa intuição. Então é como se fosse na natureza a maré está mais baixa, está na lua nova recolhida, e é como se numa árvore ela tivesse na raiz essa energia. Então, para dentro. É uma caverninha quentinha, assim, de recolhimento na fase menstrual, né? Que tem a lua interna, que é a fase que eu tô, por exemplo, lua interna, menstruação, meu tempo. E tem a lua que tá no céu. Então, por exemplo, mulheres que menstruam na lua nova, no dia da lua nova, com a lua nova no céu, é bem isso. E mulheres que não estão menstruando mais, que já estão na melhor pausa, que eu falo que é a menopausa, elas vão seguir a fase da lua que está no céu, que tem total influência sobre elas. Sim, com certeza. Da lua nova, saindo da menstruação, a gente entra na lua crescente, que eu falo que é a fase da donzela, da menina. É quando a gente tá mais, que a gente já tá preparando para a ovulação ali, que a gente já tá mais querendo dançar, agir, superar nossos desafios, exercitar. Então é momento de muito exercício físico, de caminhar, de socializar, assim, de comemorar a vida. Daí eu já falo que é o momento de tomar chás, de fazer banho de ervas que estimula a nossa ovulação. Por exemplo, banho de rosas. Não é religioso, gente. Banho de rosas é cientificamente comprovado que ele traz esse fogo interno, a parte energética da rosa. Quando você está se sentindo muito sem propósito, mais depressiva, sem esse fogo, né? Que o fogo eu falo que é o prazer da vida, do nosso propósito.
Eu falei, levanta qualquer mulher, qualquer autoestima, assim, o banho de rosas vermelhas. Deixa eu aproveitar e falar exatamente sobre isso. Então, eu tava pensando em falar isso e tu trouxe o gancho perfeito. Esses tempos eu tava em casa sozinha, tava lá em Caxias do Sul, Juliano não tava comigo, e era um sábado à noite, e aí eu falei, vou ter um momento pra mim, sabe? Nossa, mulheres, quero ensinar isso pra vocês, porque pra mim foi maravilhoso. E aí eu fiz exatamente isso, assim, fui no banheiro, acendi uma vela, deixei só a luz da vela, deixei o banheiro escuro só com a luz da vela. Preparei um banho de rosas, aquelas que tu me deu no saquinho vermelhinho, os botões Maravilhosa. da rosa. Aí fiz um banho com essa rosa e deixei ali fora do box. Durante o banho, esse banho, né, à luz de velas, eu coloquei uma música, uma playlist com músicas que eu até coloquei como nome da playlist Nutrição do Feminino. Então, Adorei. músicas que eu gosto muito, assim, que quando eu ouço me nutrem, porque a música também tem esse poder, essas frequências, né, de elevação. E trouxe um óleo também, um óleo de gergelim, trouxe óleos essenciais. Então, tomei meu banho quente, à luz de velas, olhei meu corpo. No final, fiz esse banho com o banho de rosas. Vocês não têm noção. Eu saí do chuveiro, pareceu assim, ó, insight atrás de insight, sabe? Download atrás de download. Eu tive que pegar um caderno e escrever. Ah, agora acho que tu caiu aqui pra mim, Jane. Ah, acho que tá voltando. Tá me ouvindo? Tá por aí? Voltou. Aí. E aí eu Voltei. saí desse banho, peguei um caderno e eu escrevi tanta coisa, mas tanta Voltou? coisa que pensei, Aí. voltou. Uhum. Até onde tu ouviu eu contar? Olha isso. Que você fez as velas, Isso a aí. playlist e depois escreveu no caderno Exatamente. Então, importante. Isso é um ritual. E a gente acha que nossa, ritual é acender vela e outras coisas. Isso é a prática sagrada de autocuidado, assim, sabe? Imagina, e é exatamente. Nossa. simples. Uma vez por semana você se permitir fazer uma coisa dessa, imagina como a gente mostrar pro seu corpo, eu me amo, eu tô aqui, eu cuido de mim, sabe? Ser mãe de si mesma, É, isso é muito importante. isso. E normalmente o que eu costumava fazer, né, quando eu estava sozinha, vou assistir um filme, uma série que eu gosto, estudar, mas tudo isso muitas vezes é muito mental. A gente fica muito no mental. E, de Exatamente. certa forma, é até às vezes uma fuga, né? Mas agora é ter esse momento de parar e de se conectar com o nosso corpo. O nosso corpo, ele, além de ser sagrado, ele é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, né? As nossas emoções estão aqui, né? O que a gente precisa acessar está aqui. Só que a gente precisa parar e ter esse tempo, né, de introspecção, como você estava falando. E aí eu sinto isso, Isso. que esses momentos de introspecção E me preparam, me nutrem para depois os meus movimentos de expansão, né, serem muito mais, enfim, assertivos e, enfim. e lapida nosso canal para cada dia ser mais lapidado, com menos interferência, para poder ajudar mais, assim, sabe? Quanto mais a gente se nutre, mais a gente tem para dar. Então, eu falo que a música ela é o diapasão da alma, ela leva a nossa frequência lá para onde a gente quer ir, né? É Tem poder. Eu verdade. falo que Deus se manifesta através do belo e da arte, porque o artista, as canções, as frequências, elas colocam a gente numa vibração muito elevada. Agora, olha que coisa mais simples, mas eu falo que o simples é o último grau da sofisticação, né? Uma Uhum. erva medicinal, uma rosa. Você pode preparar um banho com aquele intento de cuidar de si. Então, você está dando uma informação para todo o seu sistema que você se ama. Seus, todas as células, os seus neurotransmissores vão lá em cima, você se sente nutrido, a sua energia de trazer essa coisa. A rosa trabalha muito esse fogo interno do propósito verdadeiro, sabe? De estar presente ali nesse sagrado, assim. E eu falo muito dessa importância da oleação depois do banho.
Eu gosto muito do óleo de jojoba, gergelim, ou óleo de semente de uva com ylang-ylang ou gerânio. Aí você toma o seu banho normal e todos os dias você vai fazendo uma automassagem que é 2 minutos Isso, no seu corpo exatamente. inteiro e trazendo essa presença com essas músicas ou realmente falando com ele assim, nossa, muito obrigado, hoje eu tô com saúde É. aqui. Eu gosto muito, isso gera abundância, e abundância é prosperidade, prosperidade é movimento, né? Então, da gente reconhecer esse templo sagrado saudável que a gente tem, e eu gosto muito disso, que tem pessoas hoje que não têm um corpo saudável para se É. cuidar e tal. Então, reconhecer o que a gente já tem, assim, nesse templo, né? Então, daí a gente entra no paradigma da abundância e não da competição, da comparação. Isso é Isso, saúde. exatamente, que lindo. E aí, alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar, ver se alguém quer interagir com a gente, Hoje quer eu fazer alguma coloquei uma pergunta. pergunta no meu perfil. Pode ir mandando suas perguntas. Eu perguntei para as pessoas no meu perfil, eu achei muito lindas as respostas dela. O que que é Ah, é? beleza? Ai, Uma, que lindo, eu não vi. Quer compartilhar com a gente? isso. Fernanda, a Fernanda Isse falou que é paz. E aí eu fui refletir uma vez o Yogananda na autobiografia de um yogi, ele falou que o amor como sentimento é paz. E eu falei, nossa, e quando a gente está em beleza, a gente sente uma paz. Quando você olha para uma Gente, paisagem, para uma natureza, para o mar, para os animais, assim, e é muita paz. A, a Mariana falou que um caráter, a beleza para ela é um caráter incorruptível e um coração virtuoso, um espírito sereno e uma alma amorosa, um olhar pleno de luz. Eu falei, às vezes a gente acha que beleza é só um tipo de roupa, de vestir, uma que é só estética, mas é muito além. externo. Isso. É, E aí, a outra mulher, a Marice, ela falou que a natureza, a paz para ela, a beleza para ela é a natureza em todo o seu reino. Não há beleza mais completa. E a Jéssica falou que para ela beleza é união. Eu falei, gente, é muito além, é muito além. e é justamente essa união de, de amor mesmo, né? Da gente aceitar, né? Quem a gente é, como a gente está naquele momento, né? E se acolher mesmo, assim. Eu sinto muito que beleza é muito sobre se acolher, sabe? Eu acho Exatamente. que seria muito sobre isso, sabe? Sobre a gente se Eu acolher e se tava, aceitar. eu falei que beleza é amor. E amor é aceitar aquilo que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Isso aí. Então, eu aceito o meu corpo como ele é, não espero que ele mude, mas todos os dias eu tô dando o meu melhor, seja através de uma alimentação melhor, da nutrição, de beber uma água com consciência, de fazer um exercício, um yoga, uma caminhada, qualquer exercício que faz sentido para ele. Então, ver o belo e ver e me sentir grata de estar naquele ambiente. Ou de Isso. ter uma prática dessa de autocuidado dos banhos, dos escaldapés, de passar um óleo essencial, de cuidar da minha pele, assim, sabe? E reflete muito de como eu tô cuidando do meu espírito, assim, porque se eu cuido Isso. desse templo, eu cuido de algo maior, porque igual eu falei no começo da live, Hermes Trismegisto falavam, né, no Kybalion, assim como está no alto, está embaixo, e assim como está embaixo, está no alto. O reflexo do meu externo é do interno, né? Exatamente. Ó, a Laura fez uma pergunta, acho bem interessante, Jenny. Acho que é mais para ti essa. Adorei. Ó, minha neta está próxima de menstruar, vive na cidade grande. Como posso ajudar ela no meu papel de vó? Obrigada. Eu falo assim, você pode sugestionar para ela fazer o ciclo das sementes, que são sementes reguladoras hormonais. Elas não têm contraindicação e é para todas as idades, desde a primeira menstruação, assim, que elas são sementes reguladoras hormonais. Então, a gente tem duas fases no nosso ciclo, né? A fase folicular e a fase lútea. Do primeiro dia da menstruação, a gente consome semente de abóbora e linhaça. Como que faz? A semente de abóbora, para ativar as propriedades dela, você dá uma leve esquentadinha nela numa frigideira com algum óleo vegetal, seja azeite, óleo de coco, óleo de gergelim. E a linhaça,
A gente faz uma farinha dela, você compra a linhaça dourada, né, nas casas de ervas, bate no liquidificador, faz uma farinha e coloca num pote hermeticamente fechado na geladeira para ela não oxidar. Porque se a gente compra a farinha já pronta nessas casas, já está oxidada, que ela é muito sensível. Isso vai regular o estrogênio e que são o hormônio que é liberado nos nossos ovários, né, que são glândulas, e também o LH, que é o luteinizante, e o folículo estimulante. Então, vai regular a melatonina dela, a disposição, vai reduzir cólica menstrual, acne. Isso por 14 dias. Do primeiro dia da menstruação, por 14 dias. E no 15º dia, aí troca. Aí vai para semente de gergelim e girassol. E é o mesmo processo. Você vai dar uma leve esquentada na frigideira com elas para ativar a propriedade, que vai regular a progesterona dela. Que está consequentemente, se a gente desregula o estrogênio, desregula a progesterona. Então tem que ter esse equilíbrio, assim. E também fazer chás, assim, investir em escaldapés. Chá para cólica menstrual, que eu gosto muito. Camomila, calêndula, folha de louro, orégano, artemisia, esses. E escaldapés, manjericão, camomila, com sal grosso, assim, bem quentinho, vai ajudar muito nessa regulação hormonal dela, assim, para começar. Lindo. E eu acho também apoiar, né, nessa questão psicológica, mostrar o quão sagrado é isso, Exatamente. né? Porque não deixa de ser um rito de passagem, né? É algo que Isso, a gente não escolhe, que vai acontecer com todas as mulheres, né? Mas ver o quão sagrado, o quão importante é isso, que é o que a gente falou no início da live, né? Pra gente já começar esse ciclo de bem com ele, fazendo as pazes com ele isso. e não brigando com ele, né, desde o princípio. A gente esqueceu muito da importância desses ritos de passagem, assim, sabe? Eu falei muito dessa parte química, assim, né, das receitas naturais, mas, por exemplo, fazer colocar ela numa esteira de ervas, assim, várias flores e jogar rosas nela. Então, mostrar para ela que ela não está aberta só para gestar uma vida, mas os projetos dela. Isso simboliza o ápice da beleza da mulher, assim, sabe? Agora ela está nutritiva, nutridora de projetos, de ideias de pessoas. Então, acho que é muito lindo isso, de falar da importância do sagrado, que é o feminino, e recomendar algumas leituras para ela também, já conectar com esse universo, assim. Tipo, Boa. Mulheres que Correm com os Lobos, As Cirandas das Mulheres Sábias. Pode me mandar depois no direct que eu mando os títulos dos livros, que são muito legal para iniciar já com outra perspectiva sobre o que é ser feminino, assim, sabe? Nossa, que bênção, né? Se todas nós, né? Todas as mulheres pudessem começar assim, né? E a Fran e a Loi também agradeceram. Que bom, a gente que agradece por vocês estarem aqui. E, Também agradeço. nossa, como passou rápido, já quase uma hora. Olha, E a gente se alguém conversa, a gente tiver mais... gosta. Ah, se deixar nós duas, né, gente? Se alguém tiver mais uma pergunta, quiser fazer. Opa, cliquei aqui no tela. Ah, tá. A Franciele agradecendo. Parabéns, Débora, por trazer esses temas. Necessário demais. Que bom, fico muito feliz. É necessário porque eu senti muita transformação em mim, né? E quando eu comecei a ter esse olhar para o meu feminino, curar o meu feminino, e como eu trabalho muito com mulheres e ouço muitas histórias, eu tenho sentido, né, que esse conhecimento, esse autoconhecimento, a gente precisa se ajudar. Isso é outra coisa. A mulher, né, ela foi criando um ambiente de muita competitividade, sendo que Exatamente. historicamente as nossas ancestrais, as mulheres, elas tinham, né, o círculo de mulheres, elas se Isso, ajudavam, coisas que hoje em dia a gente vê muito pouco. Às vezes, né, a gente ouve histórias de que a própria amiga, né, tem inveja, fez algo que enfim, né, desagradou, não apoiou. Então, acho que a gente tem que resgatar muito isso também, né? A gente se unir de novo e não e parar com essa separação, parar com essa competição, né?
Porque é Tinha assim que a muitas gente tendas. é muito mais forte. Isso, e as mulheres se reuniam na tenda da lua, né? Que era um momento só delas de contar histórias, de se inspirar na outra. Então, isso é o feminino, que é a cooperação. E aí a energia masculina é a competição, é a comparação. Não que seja errado, às vezes é bom essa competição para você ir além. Só que a gente tem que respeitar que a gente está no organismo feminino. Que se a É. gente fica na polaridade yang, que é masculina de competir, de comparar, a gente não olha para o sagrado que a gente é individual, assim, sabe? Cada um tem sua medicina, cada um tem seu ensinamento, a gente veio aqui para ser a gente, assim, sabe? Então, inspirar na outra, pegar na mão, porque quanto mais junto, mais longe a gente vai. E sozinho não leva ninguém numa verdade, né? Porque às vezes a gente sai da nossa verdade, a gente não consegue ajudar ninguém nisso. É. Mais uma pergunta da Ale. Entrei no climatério e ando muito desanimada e cansada. Meu médico insiste na reposição hormonal e não gostaria. Tem alguma opção natural que eu possa fazer? Sim, tem. Então, mas esse é um caso mais complexo, assim, que eu falo que não existe receita pronta na ginecologia natural, né? Tem algumas recomendações, tipo, o escalda-pés ajuda muito na regulação hormonal, o ciclo das sementes, mas só que daí para ela vai ser muito mais semente de linhaça na lua nova. Então, eu falo que cada caso é um caso, porque a gente não trabalha com protocolo pronto. A gente olha a ancestralidade dessa mulher, o tipo do organismo, o tipo sanguíneo, analisar bem esse caso específico, né? Mas o que eu posso falar assim, o que vai ajudar? Chá de folha de amora, escalda-pés, que são um regulador hormonal, assim, vai ajudar bastante. Mas eu também tô com a agenda aberta agora para Júlia. Se quiser me mandar mensagem no direct, assim, eu posso olhar seu caso específico, assim, sabe? Isso aí, eu tô Porque no eu meu falo assim, segundo mês de eu falo, tratamento, muito feliz. é, porque eu abro caixinha lá, o pessoal fala assim, que chá que é bom para isso? Deu, por exemplo, que chá que é bom para cólica menstrual? Aí eu coloco lá, folha de louro, orégano, artemisia. Aí a pessoa toma, só que ela não se sente ajudada, porque tá fazendo com a qualidade de sono horrível, não faz exercício físico, tem uma alimentação, tá tomando coca, comendo carne vermelha o dia inteiro. Primeira refeição do dia, acordou, café de jejum. Eu falei, gente, você acha que o chá vai fazer milagre, assim, sabe? Então é toda uma mudança de hábitos, assim. E É, eu às acompanho vezes o certinho para café crescer. e às vezes é isso. Ai, tô me sentindo cansada, então eu vou lá e tomo café. Eu lembro que eu postei esses dias que eu fiz um detox de café, fiquei uns dias sem tomar café e várias pessoas me mandando: Nossa, mas se eu ficar sem tomar café, eu não consigo viver. Mas é o contrário, na verdade, é o contrário. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro tomando café até a noite, não tem um sono reparador, né? Porque a cafeína fica Exatamente. agindo horas dentro do nosso sistema. Nove E horas. aí no dia seguinte, pronto, segue no café, né? E aí acaba mascarando, porque o café realmente ele não dá, né? Ele não tem esse poder de. Aí me fugiu a palavra De agora estimular, de né? Nossa, estimular, ele mascara, mas aí quando cai o efeito dele, o efeito rebote é muito rebote grande do cansaço. muito forte. Eu gosto muito, tipo assim, de acordar em jejum, tomar água morna, ou água morna com limão, fazer um shot de cúrcuma, essa cúrcuma, própolis, limão e água, assim, sabe? Água morna é muito bom, porque dá um pico no seu sistema imunológico, só água morna. Eu gosto muito de ver a Débora postando também do cacau medicinal, né? Que ela é uma guardiã dos círculos de cacau. É uma, tipo assim, para autoestima, o cacau, em tudo, em todos Nossa, os níveis. é um super alimento, né? Então ele vai Uhum. nutrir tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo sutil e de todas as formas muito melhor, né? Do que comparando, né, com o café. Isso, eu falo que o, a diferença entre o veneno e a medicina é a dosagem, né? É. Eu falo que a gente não vai tirar nada, a gente vai colocar coisas boas e automaticamente com a mudança de hábitos, que eu Uhum. falo que às vezes a gente acha, nossa, eu vou ter que fazer tanta coisa, eu vou ter que tirar tudo, vai ser sacrifício. Eu falo, não, a gente tem que focar no bem-estar. É. Então a gente vai focar no autocuidado. Então, colocar coisas boas que vão nos nutrir
nos cuidar e automaticamente, como a gente vai mudando, o que não serve mais vai saindo sem ter que tirar ele como se fosse uma punição, né? Pode Isso, tomar eu, café? Pode tomar café, mas não em jejum. Coloca um alimento mais saudável, frutas, uns chás de manhã, e aí durante a manhã você toma uma xícara por dia, não vai tirar. Mas automaticamente depois o seu organismo não vai querer mais, assim, com tanta frequência. exatamente, gente. E falando, né, no assunto também que a gente falou ali da live de beleza, esses momentos de autocuidado é a mesma coisa. Quando a gente começa, às vezes parece, tá, trabalhoso, não sei, mas depois que a gente começa a ver todos os benefícios, a gente se apaixona pelo processo. E aí, Isso. por exemplo, o cuidar do corpo, né? Fazer uma atividade física pensando na saúde e no bem-estar, nossa, os benefícios são imensos. Passar um hidratante na nossa pele, enfim, né? Cuidar do nosso cabelo, enfim. E aí, isso acaba saindo de uma zona de cobrança e martírio, né? Porque às vezes a gente tem que cuidar para a beleza, a busca pela perfeição, ela se torna isso, se torna uma cobrança, né? E um martírio. Mas fazer isso porque a gente sabe o quão nutrida a gente vai ficar, o quão bem a gente vai se sentir, né? E aí acaba se tornando algo automático, porque eu faço porque eu quero, eu faço porque isso me faz bem, né? Mas é um processo, a gente tem que. Mudança de hábitos é assim, é um processo, né? Isso. É focar no bom, né? No autocuidado e não no sacrifício, porque o sacrifício foi ensinado que é ruim, mas é um sacro ofício, um ofício sagrado. Então, eu vou fazer um escaldapés ali, é um tempo de conexão comigo, assim. E, por exemplo, às vezes a gente não se sente merecedor porque a gente tem crenças e pertencimentos familiares, que a constelação familiar fala muito. Nenhuma das mulheres da minha família tiveram esse tempo para se cuidar. Por que que eu mereço? Mas você merece, porque só de dar certo para você já cura um sistema inteiro para trás, assim, sabe? E Então é aí falando focar no eu nisso, mereço, assim, sabe? E eu é sobre mereço. mim, assim. É. E para finalizar a live, eu trouxe algumas receitas naturais Ai, da beleza ótimo. pela ginecologia natural. Chás que trazem essa energia da gente se sentir mais bela e organiza os nossos hormônios agora no inverno que a gente tá. Gosto muito de chá de hibisco. Ele traz muito essa parte de se sentir bela, ele é afrodisíaco. Canela, pau de canela, se faz de manhã, ele fica super doce à tarde, assim, e estimula muito isso na nossa ovulação, assim. Cardamomo, cravo, são chás, assim, que estimulam muito essa coisa de me sentir bela, assim. Eles Ai, regulam que o equilíbrio do interessante. estrogênio com a progesterona. Muito... Tá até no seu protocolo, eu coloquei hibisco, canela, cravo. Eu não sabia que ele tinha essa conexão com a beleza. Tava pensando para os atendimentos, né? Para Isso servir para os clientes. vem muito lá da Ayurveda, assim, sabe? São receitas bem ancestrais, assim, ayurvédicas, assim, essa combinação. E agora eu gosto muito também de falar da pele, que é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, receitas naturais. Tem muitos petrolatos e químicos que fazem mal para o nosso corpo. Então, eu falo que os principais são batom, desodorante, e esmalte, assim. Falou, Uhum. tem que tirar? Não tem que tirar. Mas, tipo assim, reduzir os danos, né? Então, por E exemplo, fazer um opções mais desodorante. saudáveis, né? Isso. Igual eu vi que você postou hoje de uma marca super saudável, né? Mais natural. Tem Isso aí. algumas opções hoje no mercado super acessíveis, assim, de maquiagens e produtos menos químicos. Porque Exato. esses químicos, eles entram no nosso organismo e regula todo o nossos hormônios, assim, e fazem as mulheres terem predominância estrogênica, o que causa Uhum. endometriose. Está Olha. sendo super, principalmente o desodorante, assim, sabe? São cheios de sulfatos, petrolatos e químicos. Então, Uhum. por exemplo, uma receita de um desodorante natural: leite de magnésia, uma colher de óleo de coco, uma colher de sopa, uma meia colher de chá de bicarbonato e óleo de lavanda e melaleuca. Já tem um desodorante natural ótimo, pode ir para academia, não dá cheiro, é Depois me ótimo, manda por escrito que eu quero testar. viu? Vou mandar. E Outra me coisa, pele. Pode falar.
Vou acrescentar isso. O Ayurveda fala que por a pele ser o maior órgão do nosso corpo e ele ter essa grande permeação, a gente só deveria aplicar na nossa pele aquilo que a gente também poderia ingerir. Então, Exatamente. nossa, quando eu descobri essa Olha informação, aí. eu pensei, meu Deus, quanta porcaria que a É, gente passa na nossa pele, que a gente tem, que dizem que a indústria diz que pode ser utilizado. Mas isso mas não é achismo, já tem muito estudo científico o sim, quão, inclusive nessa questão hormonal, né, disruptores endócrinos, isso que às vezes a que eu ia gente falar. tá Esqueci passando o nome. ali que a gente acha que não é uma coisa, é só aqui no rosto, não vai dar nada. Um desodorante é só alumínio. Tem muita conexão, né? Já estudos científicos mostrando do desodorante com Isso, alumínio com câncer de mama. Tem câncer de mama. muitos, produtos, né? Maquiagens, enfim, filtro solar também, É o o próprio esmalte. principal. Uhum. É, tem muito metal pesado, inclusive, né? Então, muitas vezes a gente cuida de Isso. outras coisas, mas esquece. E aí, como tu comentou, né, Jenny? Não é deixar, então não vou mais usar nada. Não, mas é fazer boas escolhas, né? E eu falo que é 80-20. Não tem como ninguém no dias de hoje assim ficar 100% natural. É, Mas quanto mais a gente optar pelo natural, mais saúde a gente tem. Por exemplo, é. eu faço luzes, eu uso Eu esmalte às também. vezes. Tem pessoas que a gente fez um estudo lá, tem um estudo que fala que nos 50 anos, mulheres têm mais de 3 quilos de batom no organismo delas. E é Nossa, muita coisa. não sabia. Então, a gente Olha só. optar por marcas, assim, você postou uma marca hoje, eu gosto muito da Amo Karité também, que é 100% natural e Sim. é super acessível, biodegradável, buscar os absorventes mais ecológicos também, assim, sabe? Então, tem muita opção, assim, mais natural. E É, voltando só para as receitas para finalizar, cabelo. Muitas mulheres me pedem assim, mesmo que não seja ginecológico assim, tem algumas receitas assim para ajudar o crescimento do cabelo com mais brilho, com mais saúde. O óleo de rícino com óleo de coco e 4 gotas de óleo essencial de alecrim, sim. fazer uma automassagem aqui na raiz dos cabelos assim, nossa, traz muita vida. Escalda-pés com sal grosso, alecrim, rosas, pau de canela. Ajuda muito. Usar os óleos essenciais de lang-lang, gerânio, lavanda, copaíba. Óleo pós-banho, que eu falo, eu gosto de pegar as pétalas da rosa e eu fervo ele no óleo de semente de uva. Depois eu coo e faço um óleo para pós-banho. Então eu pego Ai, que várias legal. rosas. Eu amei. Fica um óleo medicado. Então, eu tomei banho, principalmente agora que tá nesse frio, que a pele fica mais ressecada, a gente fazer uma oleação após o banho, isso é ótimo, assim. A Ayurveda usa muito óleo de gergelim para isso. Uhum. Para regular essa parte mais sutil, né, da baixa autoestima, tem um floral que chama Rescue, que ele é composto de óleo de prímula, borragem e Vitex agnus, que ajuda muito a gente se sentir mais bela, assim, sabe? É da Um floral doTERRA isso, né? Não, o floral não Esse. é, mas os óleos essenciais eu gosto muito. Não, eu digo esse que tu falou, esse Rescue, não é da doTERRA, não? Não, é um floral. Ah, o Tem o óleo, floral. Não. tem o Ah, óleo tá, entendi. essencial, Tá. Uhum. a do Terra tem um óleo essencial com esse Esse nome. nome. É, E né? aí, Tem. Deixa eu ver. e para finalizar, eu gosto muito dos óleos essenciais, assim, porque os óleos essenciais, quando a gente inala, vai para o nosso sistema límbico, no cérebro, onde ficam as memórias e as emoções. Então, por exemplo, a gente sente o cheiro de uma bergamota, a gente lembra lá da infância, quando a gente ia no sítio, comia uma bergamota no sol, O né? Ou um cheirinho de cheirinho cacau, aconchegante, cacau. né? Então, eu gosto muito do óleo de gerânio, principalmente para o feminino. Então, fazer uma massagem aqui no cardíaco, aqui no coração, colocar no umbigo, que é muito importante também para proteção energética, ou na sola dos pés com algum óleo vegetal. O gerânio, ele trabalha muita carência afetiva, é o óleo de sagrado feminino e óleo de melancolia também. Então, com cólica menstrual ou TPM, fazer uma massagem aqui no nosso ventre, assim, em cima do útero, com algum óleo vegetal, é trazer esse acolhimento.
O Ylang Ylang, para se sentir mais belo também, ele é afrodisíaco, então ele te deixa mais autoestima elevada. E para finalizar, o óleo de lavanda, que ele traz a nossa intuição e relaxa muito, né? Eu falo que a lavanda é o colo da mãe na terra, assim. E para a pele ele é incrível também. Ele, melaleuca e copaíba são os melhores para pele e pode fazer a mistura em qualquer argila, assim. Uhum. Eu gosto São essas muito de receitas. usar. Ai, obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Nossa, live riquíssima. Teve uma pergunta da Loi, só que a Loi perguntou sobre as tintas de cabelo. Loi, eu não sei te dizer especificamente sobre isso, mas posso até Tem pesquisar. Mas vários eu sei que existem tipos, algumas assim. que tem menos química, né, Jenny? Isso. Tem renas também. Hoje em dia tem algumas renas 100% só de plantas, assim, sabe? Que são super boas. Eu tô buscando usar o mais natural possível, assim, no meu cabelo para clarear também. Hoje eu uso casca de cebola e calêndula e Ah, camomila. Eu faço um spray muito bem concentrado e espirro e sai no sol, tá clareando tudo só tá lindo, tá linda. com esse Casca de cebola eu spray. não sabia, olha que incrível. É o Nossa, põe maior depois. clareador que existe. Uma Olha que célula do legal, campo. que E legal. não deixa cheiro, né? Porque você faz com a camomila, com a macela e com a calêndula, fica bem concentrado amarelo, você sai no sol e Uhum. ele clareia todo o seu cabelo, assim. Agora, para escurecer o cabelo, chá do alecrim. O alecrim escurece o cabelo. Olha que interessante. Nossa, muito obrigada, Jenny, por É todas isso, as gente. informações. Até eu vou assistir de novo, porque eu quero anotar todas essas suas Qualquer receitas. dúvida de receita, me manda direct que eu mando as receitas. Então tá, muito obrigada pelo teu Eu tempo, agradeço por por todos. compartilhar todo o teu conhecimento, por estar aqui com a gente. E obrigada também a quem ficou aqui com a gente, quem participou. E é isso. Muito Eu obrigada. agradeço a todos. A coisa mais importante que a gente tem é o tempo, porque tempo é vida e vida é amor, né? É. Gratidão pela vida de cada uma aqui. Ai, que lindo. Boa Vou deixar a noite. live salva no Isso, perfil, deixa porque foi salvo. incrível. Eu vou compartilhar. Beijos, Beijo. pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.